Como seria se você fosse norueguês em vez de brasileiro? Como seria se você fosse paraguaio em vez de brasileiro? Uma vez eu li um livro, What If? Né? Até difícil traduzir, porque What If é fácil, né? Mas em português seria, como seria se a história tivesse acontecido de um jeito e não de outro? Se fosse alhos e não bugalhos? Você já parou para pensar como teria sido horrível se o Brasil tivesse se aliado com os Estados Unidos e com a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, em vez de fazer a escolha correta, que foi se aliar com a Alemanha nazista? Erra! O Brasil quase errou de lado na Segunda Guerra. Estamos em 1938, um ano maravilhoso. Já falei aqui no Não Vai Cair no Enem. Era o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, o Stalin na União Soviética, o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, o Perón na Argentina e o Vargas no Brasil. Um ano espetacular, o mundo assim quase tão bom quanto hoje. E nesse ano de 1938, o Brasil em pleno Estado Novo, você já viu um episódio sobre o Estado Novo aqui no Enem, o Brasil queria se industrializar e para isso precisaria de um plano siderúrgico. E quem era o chefe da Comissão Executiva Siderúrgica do Brasil? Pois era o Coronel Macedo Soares, cara, tu sabe. E o Coronel Macedo Soares visitou a Alemanha, estava em grandes tratativas com a Alemanha, descreveu a Alemanha como um país fabuloso, extraordinário, um país que produzia muito, um país que estava num momento épico da sua história. Além de tudo, a Alemanha era a segunda maior parceira comercial do Brasil, só perdia para os Estados Unidos. E o exército brasileiro era equipado, desde inclusive lá da época do massacre de Canudos, em 1897, pela fabulosa, pela incrível indústria alemã Krupp, que fazia os canhões Krupp. Krupp. Agora eles são outro grupo aí, fazer elevador, ainda existem, esses caras ainda existem, devem fazer arma. Não vou me informar, vai tu te informar. De alguma coisa tu tem que te informar. E aí, a indústria Krupp estava interessada em financiar o projeto siderúrgico brasileiro. E o governo do Hitler e da Alemanha também tinha interesse em ajudar o Brasil a desenvolver uma siderúrgica. Não é? Então, havia toda uma aproximação entre o Brasil e a Alemanha. Até que começa a guerra em 1939. E o Brasil se afasta da Alemanha? Não, cara, o Brasil não se afasta da Alemanha. O Brasil se aproxima da Alemanha, porque dois dos principais assessores do Vargas, o general Góes Monteiro, que estava com ele desde a Revolução de 1930, você está vendo aqui essa foto maravilhosa, olha aqui essa foto maravilhosa, ó, com o Góes Monteiro e o Vargas dentro de um trem já vindo para o Rio de Janeiro durante a Revolução de 30, durante o governo provisório a seguir, o Góes Monteiro estava desde o início ligado a isso, e o Góes Monteiro estava ali diretamente ligado ao Vargas, e o Góes Monteiro e o Dutra tinham um fascínio todo especial pela Alemanha hitlerista, pela Alemanha do Hitler e pela Alemanha nazista. Tanto é que se diz que em 1940 o Dutra chegou a aventar a possibilidade do Brasil declarar guerra à Inglaterra. A Inglaterra.
O Góes Monteiro era assim totalmente, cegamente favorável a uma aliança imediata com o que viria a ser o eixo, mas que ainda era a Alemanha nazista. Em julho de 1940, coincidindo com a invasão da França pela Alemanha nazista, pelo Hitler, o Getúlio Vargas fez um discurso tão dúbio, que os aliados, que especialmente a Inglaterra, mas também os Estados Unidos, ficaram com a certeza de que ele ia se aliar com o eixo, que nem o Perón já tinha se aliado com a Alemanha nazista, ali do lado. E o Perón e o Vargas, sabe como é, né? Tem até o caso dos Pinhos. Você já viu, já falei aqui sobre o caso dos Pinhos no episódio do Jango. Vai lá ver, caso Jango, caso dos Pinhos, né? Tinha essa ligação intensa entre o Perón e o Vargas, e o Perón já aliado, né? Então, se diz que o Vargas, essa raposa política, fazia o que se chama de jogo da neutralidade interesseira. Mas não era apenas um jogo, né? O jogo da neutralidade interesseira, né? Ele circulava entre as nações democráticas e o nazifascismo, e nunca dizendo para que lado o Brasil ia pender. Né, cara? Então a coisa começou a ficar muito assustadora para aqueles que achavam que o Brasil deveria ficar do lado das forças do bem, né? Evidentemente do lado da democracia, do lado dos aliados. E como é que se deu essa virada de jogo, cara? Essa virada de jogo se deu graças ao brilhantismo vigoroso, graças à visão luminosa, à eloquência, à inteligência e à vivacidade política e à visão de Oswaldo Aranha. Aliás, que episódio daria Oswaldo Aranha, né, cara? Sim, no Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro de 1942, guarde essa data, 15 de janeiro de 1942, teve aqui no Rio de Janeiro uma reunião dos chanceleres das repúblicas americanas. E aí o Aranha defendeu vigorosamente que a União Pan-Americana, que é a pré-Ursal, né, cara? É a pré-história da Ursal, né? Só que é a Ursal do bem, né, cara? A União das Repúblicas Pan-Americanas rompesse relações comerciais, políticas, militares e econômicas com os países do eixo. Os Estados Unidos, que já tinha entrado na guerra, porque em 1941 tinha havido o ataque japonês a Pearl Harbor, né? Os Estados Unidos prefeririam uma declaração de guerra imediata e o Brasil e muitas dessas repúblicas pan-americanas não fizeram uma declaração de guerra imediata, mas romperam relações. Justamente por terem rompido relações, já em agosto de 1942, a Alemanha nazista, os submarinos nazistas, começam a afundar navios mercantes brasileiros. Seriam 36 navios mercantes afundados, né, por submarinos nazistas, alguns deles em plena costa brasileira, mais de 1.000 mortos, né? E aí há um levante popular, há uma grande comoção popular no Rio de Janeiro, em São Paulo. A União Nacional dos Estudantes, que na época servia para alguma coisa, que não era uma coisa pelega, como virou lá em governos recentes, e de certa forma hoje não é mais pelega, mas é meio patética. A UNE saiu às ruas e liderou, foram os estudantes e a UNE que lideraram o movimento que depois se tornou uma campanha cívica, e o Brasil então, enfim, declara guerra à Alemanha, né? E aí, por tabela, fica aliado dos Estados Unidos, que um pouquinho antes já tinha, em troca de fazer um financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da siderúrgica de Volta Redonda, né, a primeira grande siderúrgica do Brasil, que só ia ser inaugurada em 1946, com esse empréstimo americano, em troca da permissão dos americanos fazerem uma base aérea, a Parnamirim Field, né, lá perto de Natal, no Rio Grande do Norte, né, no Cabo, no lugar onde o Brasil fica mais próximo da África, né?
Aliás, daria e algum dia dará mesmo um episódio maravilhoso do que aconteceu nessa base aérea, né? Onde tem aquela lenda ridícula de que forró, né, nasceu das festas que os americanos faziam ali, diziam que era for all. E não é nisso, né? Forró vem de forró bodó, etc e tal. Se bem que a piada é boa, né? Do for all, barará, né? Então, graças à construção da permissão que o Vargas deu para o Roosevelt construir essa base ali em Natal e esses 20 milhões de dólares que ele deu para o Brasil criar a sua indústria siderúrgica, o Brasil então se alia aos aliados, né, ao próprio Estados Unidos. E em janeiro de 1943, o Roosevelt vem, Franklin Delano Roosevelt, né, porque dará algum dia um outro episódio aqui Não Vai Cair Nem quando Theodore Roosevelt, o outro presidente, o outro Roosevelt, o Roosevelt do mal, veio ao Brasil, né, também junto com o Marechal Rondon, isso é outro caso, e aí o Franklin Delano Roosevelt, que não é o mesmo Theodore Roosevelt, veio ao Brasil em janeiro de 1943, né, passeou nessa base aérea de Natal. Tem uma imagem clássica que você está vendo aqui, um cara dirigindo o Jeep. Quem será o cara do Jeep, né? O cara do Jeep aparece ali, né? E aí do lado tá o Roosevelt e o Vargas no Jeep. E aí sabe o que o Roosevelt disse? Sabe como é que ele definiu o Vargas? É maravilhoso. Dictator in defense of democracy. E depois dizem que é o Trump que inventa o fake news, que é o Trump que só tuita a bosta. O ditador em defesa da democracia. Foi assim que ele chamou o Vargas, maravilhoso, né? É o nosso ditador de estimação, é um ditador que defende a democracia. Foi o que o Roosevelt disse em janeiro de 43, quando visitou o Brasil, quando o Brasil, enfim, já tinha então entrado na guerra, mas ainda não tinha mandado seus pracinhas para a Europa e ainda não tinha mandado a FEB para lutar lá. O que os pracinhas fizeram na Europa e como foi a atuação da FEB na Segunda Guerra, você talvez saberá com a minha verve se esse programa for adiante. Mas como tudo na vida é um mistério, a gente não sabe se eu estarei vivo no dia de depois de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que foi ótimo o Brasil ter se aliado à Alemanha nazista, não é mesmo? Imagina. E acabar dando numa democracia isso aqui. Imagina se o Brasil fosse uma democracia, que horror que ia ser. Então tá. Valeu, né? Tchau, até logo, passe bem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.